Seja bem-vindo, pastor Henrique. Pode abrir seu microfone, esteja à vontade, deixa o Espírito Santo te conduzir. E nós estamos aqui para degustar desse pão quentinho da padaria celestial e beber dessa água da fonte da vida. Amém? O microfone continua fechado, o pastor já está gravando. Amém. Deus abençoe. Eu quero que os irmãos, antes de eu pregar aqui a palavra, eu quero que os irmãos escutem também aqui o Eduardo e a Mônica, que são meus filhos. Vamos lá. Nós não estamos escutando, tem que ficar mais próximo, porque não está dando para escutar. Pastor Henrique. Quer começar? Passa a palavra ao pastor Henrique. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Estou muito feliz de participar desse momento aí com os irmãos e com as irmãs. Aqui nós estamos com o Eduardo, meu filho, também a Mônica Caroline, minha filha, também a Rebeca Chaves, que é uma amiga nossa, e a minha esposa, irmã Mônica. E é um prazer estar com todos vocês, tá bom? A palavra de Deus, ela diz em Cantares, capítulo de número 3, versículo 4. Cantares de Salomão, capítulo 3, versículo 4, diz assim: Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma, e agarrei-me a ele, e não o larguei, até que o introduzi em casa da minha mãe, na câmara que me gerou. O livro de Cantares de Salomão retrata a história do relacionamento entre o rei Salomão de Israel e a sua amada Sulamita. Entretanto, os rabinos judeus, liderados por Esdras no quarto século antes de Cristo, incluíram no cânon sagrado, ou seja, no Antigo Testamento, na Bíblia dos judeus, na Tanar judaica, este livro, porque eles chegaram à conclusão que o livro de Cantares não apenas retrata a relação de Salomão com a sua amada Sulamita, mas também ilustra o relacionamento do povo de Israel com Jeová, com Deus. Os pais da igreja, liderados por São Jerônimo, no quarto século depois de Cristo, quando eles foram fechar o cânon bíblico, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, através de uma produção bíblica chamada Vulgata Latina, os pais da igreja, eles mantiveram o livro de Cantares de Salomão no cânon, porque eles entenderam que o livro de Cantares não fala apenas do relacionamento de Salomão com a sua amada Sulamita, e não fala apenas de Israel com Israel, de Israel com Jeová, mas o livro também ilustra o relacionamento da igreja com Cristo. Dentre muitas coisas que a amada fala para o amado e o amado fala para a amada, uma coisa importante é que nesse texto que nós lemos de Cantares 3 e 4, a amada diz ao amado que ela se agarrou
a ele. Ela diz que ela se apegou a ele. A amada se agarrou, a amada se apegou ao amado. E se apegou numa profundidade, numa intensidade tão interessante que ela não mais o deixaria ir. Se esta história ilustra o relacionamento da igreja com Cristo, dos salvos com Jesus, de cada um de nós com o nosso Salvador, então significa dizer que nós também devemos confessar para Jesus que nós vamos nos agarrar a Ele, que nós vamos nos vincular a Ele e que não vamos também deixar Jesus ir embora. Cada crente deve agarrar-se com Cristo. Devemos nos apegar a Cristo. Devemos nos entrelaçar com Cristo. Devemos nos envolver com Cristo. Devemos nos tornar íntimos de Cristo. Devemos fortalecer os nossos laços com Cristo, os nossos vínculos com Cristo, a ponto de estarmos também agarrados, apegados, unidos a Cristo. Cada crente deve se unir com Cristo como a Sulamita se agarrou com o seu amado Salomão. Cada crente deve se agarrar com Cristo como Israel se agarrou a Jeová. Cada crente deve se agarrar com Cristo como Jacó se agarrou com o anjo no Vale de Jaboque. No Vale de Jaboque, o Jacó se agarrou com o anjo e disse ao anjo: eu só te libero depois que você me der a minha bênção. Cada crente também deve se agarrar a Cristo, deve se agarrar ao amado, deve se agarrar com a mesma intensidade como Ruth, a moabita, se agarrou com a Noemi, a judia, a sua sogra. Os irmãos se lembram que a Bíblia fala que a Ruth se apegou a Noemi, e cada crente deve se agarrar também com Cristo. Deve se agarrar com Cristo como Joabe se agarrou nos chifres do altar do holocausto. Os irmãos se lembram bem que quando o Benaia estava perseguindo Joabe e o Joabe estava com medo de morrer, ele se agarrou aos chifres do altar do holocausto, e ele se agarrou com tanta intensidade que as suas mãos ficaram grudadas no altar. Nós devemos também agarrar a Cristo, nos vincular a Cristo, nos tornar íntimos de Cristo. Devemos atrair Cristo e permitir que Cristo nos atraia para Ele, do mesmo jeito que Davi se agarrou em amizade com o príncipe Jonatas. A Bíblia diz que Davi se apegou a Jonatas com a sua alma se vinculou à alma de Jonatas. Nós devemos nos agarrar com o nosso amado também, como Paulo agarrou os irmãos em Éfeso, lá em Mileto, em Atos 20, a Bíblia fala que quando Paulo encerrou o seu ministério na Ásia, os irmãos se agarraram com ele no seu pescoço e ficaram ali por algum tempo agarrados e chorando. Nós devemos nos agarrar com Cristo, como João, o apóstolo, se agarrou com Cristo em João 13, a ponto de deitar a sua cabeça no peito de Jesus, de modo que cada um de nós deve se apegar, deve se agarrar com Jesus Cristo, nosso Senhor. Talvez você esteja me ouvindo e você esteja se sentindo solitário, agarre-se com Cristo, porque Jesus é a companhia do solitário. Talvez você esteja me ouvindo e você se julgue passando por alguma doença. Jesus, quando nós nos agarramos com ele, ele é o médico dos médicos. Nós devemos fazer como estes homens fizeram, estas mulheres fizeram. Nós devemos nos agarrar
com Jesus, nos unir a Jesus, nos apegar a Jesus. Às vezes a gente se apega a homens, às vezes se apega a empregos, às vezes se apega a dinheiro, às vezes se apega a um vício, às vezes se apega a um mau hábito, às vezes se apega até a uma pessoa, uma circunstância do passado. Nós devemos rejeitar tudo isso e nos apegarmos, nos agarrarmos, nos tornarmos íntimos e próximos de Jesus. Por que é que nós devemos nos agarrar com Cristo? Primeiro, nós devemos nos agarrar com Cristo, em primeiro lugar, porque apenas Jesus Cristo nos oferece salvação. No cântico do sumo sacerdote Zacarias, Jesus Cristo é cantado como sendo a salvação de Deus para nós. É isso que diz Lucas 1, 67 a 69. E Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, cantou e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou em Jesus uma poderosa salvação. Sim, uma poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Simão, o velho profeta do templo de Jerusalém, quando pegou Jesus ainda menino no seu colo, levantou Jesus lá no templo e cantou falando de Jesus em Lucas 2, 25 a 30. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simão, e esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito Santo ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o costume da lei, que era fazer a circuncisão e apresentar o menino diante de Deus, ele então, o Simão, tomou Jesus em suas mãos, em seus braços, e levantou Jesus e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram em Jesus a tua salvação. Jesus, ele deve ser agarrado, Jesus deve ser abraçado, Jesus deve se tornar íntimo de nós, porque quando nós abraçamos Jesus, nós encontramos em Jesus a salvação. Quando o Senhor Jesus chegou lá em Jericó, a Bíblia diz que o publicano Zaqueu se apegou a Jesus. E ele se apegou tanto que ele subiu numa figueira brava para ver Jesus. E, de repente, Jesus chegou debaixo da figueira e disse: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. E Jesus pousou na casa do Zaqueu. E quando eles estavam lá, Jesus olhou para o Zaqueu e disse: Hoje mesmo chegou salvação nesta casa. Talvez você esteja me ouvindo e você esteja dizendo: para que eu vou me apegar a Jesus? Para que eu vou me unir a Ele? Para que eu vou amar Jesus? Para que eu vou me tornar íntimo de Jesus? Nós devemos agarrar Jesus, nos apegar a Jesus, para que nós também alcancemos a salvação. Jesus é o único que salva, Jesus é o único que perdoa, Jesus é o único que redime, Jesus é o único que apaga as nossas transgressões, Jesus é o único que nos alivia das nossas culpas, Jesus é o único que nos alivia das nossas amarguras, das nossas angústias. O pecado é uma carga pesada de se carregar, um fardo terrível que nos faz afundar na caminhada. Mas Jesus não. Jesus, ele nos livra de todo o peso do pecado. E quem se apega a Jesus é salvo. Você que tem Jesus, saiba de uma coisa: Jesus é salvação para você. Jesus é perdão para você. Jesus é misericórdia para você. Jesus é graça sobre graça para você. Não há nada que Jesus não possa te salvar. Não há nada que Jesus não possa te redimir. Não há nada que Jesus não possa te perdoar. Não há pecado
que o sangue de Jesus não lave, não há culpa que o sangue de Jesus não arranque, não há condenação da qual o sangue de Jesus não nos livra. O Senhor Jesus, quando nós agarramos-nos a Ele, Ele gera para nós a salvação. Se apegue a Jesus e você vai ser salvo. Se apegue a Jesus e os seus pecados serão perdoados. Se apegue a Jesus e você vai ver a bênção de Deus entrando na sua casa e trazendo salvação, tanto para você quanto para sua família. Porque o apóstolo São Paulo disse: creia em Jesus e serão salvos tu e a tua casa. Quando nós cremos em Jesus, a salvação de Jesus para nós, ela se estende aos nossos filhos, se estende aos nossos parentes, se estende à nossa família, a família de perto e de longe. Se você está agarrado a Jesus, a salvação, a nuvem da salvação está sobre a sua casa. A nuvem da salvação está sobre a sua família também. Segundo lugar, quando nós nos apegamos a Jesus, quando agarramos Jesus, nós recebemos o batismo no Espírito Santo e no fogo. Quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus. Primeiro, no aspecto soteriológico, no aspecto salvífico, em Efésios capítulo 1, versículo de número 13, o apóstolo São Paulo diz que Jesus, quando nós recebemos Jesus, Jesus nos sela com o teu Espírito, e o Espírito é o penhor que vai nos conduzir para os céus. Então, todo aquele que aceita Jesus, todo aquele que se apega a Jesus recebe o Espírito Santo. E a porção salvífica, a porção soteriológica, a porção que recebemos do Espírito Santo no ato da conversão já nos municia, já nos instrumentaliza, já nos prepara para que nós obtenhamos a salvação e a segurança da salvação. É por causa do Espírito Santo em nós que nós podemos crer em Romanos 8,16, que diz: é o Espírito de Deus que comunica dentro do nosso espírito que somos filhos de Deus. Você não é filho só do seu pai, você não é filho só da sua mãe, você não é filho só dos seus ancestrais, dos seus ascendentes. Não, você agora é filho de Deus, nascido não da carne, não do sangue, nem da vontade dos homens, mas nascido pelo Espírito. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é espírito vivificado. Você agora é um homem espiritual, você agora é uma mulher espiritual, porque você foi selado com o Espírito Santo. Quando nós nos agarramos a Cristo, Jesus nos dá o Espírito Santo. E se você quiser ficar nessa porção do Espírito Santo, essa porção é soteriológica, ela é salvífica, ela é suficiente para a salvação, é suficiente para você viver o fruto do Espírito, é suficiente para você se sentir sempre em boa companhia. Mas o Senhor tem mais para o seu povo. O rio de Deus é inesgotável. A fonte de Deus é uma fonte inexplorável. A fonte de Deus é uma fonte sem limite, sem fim. E aí o Senhor nos dá mais do que apenas o selo. Ele nos dá também o batismo no Espírito Santo. O profeta Joel profetizou em Joel 2:28, nos últimos dias, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E os vossos escravos e aqueles que estão livres serão cheios do Espírito Santo. E aí, de repente, veio Jesus. E Jesus veio sendo aquele que batiza. João Batista, ao falar de Jesus em Lucas 3, ele diz: eu vos batizo com água, mas vem alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando o Senhor Jesus, aleluia, foi assunto aos céus, ele disse aos discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até nos confins da terra.
Você, se quiser, você pode ficar naquela relação com Deus, que é uma relação única e exclusivamente soteriológica. Mas se você quiser, você pode navegar nesse oceano da graça, nesse oceano do poder de Deus. Quando lá em Ezequiel 47, o anjo saiu com um cordel na mão, ele mediu 1000 côvados e as águas deram no tornozelo. Depois ele mediu mais 1000 côvados e as águas deram nos joelhos. Depois ele mediu mais 1000 côvados e as águas deram nos lombos. E aí ele falou: eu vou medir mais, Ezequiel. Se você quiser entrar, você pode entrar. E o Ezequiel entrou. E a Bíblia diz que Deus falou para ele através do anjo: agora você está em águas que não se pode atravessar senão a nado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer um revestimento maior, quer dizer falar em línguas estranhas, quer dizer o desenvolver dons de profecias, palavras de ciência, dons de sabedoria, dom da fé, dom da cura. Quer dizer você ter o dom de profetizar, o dom de línguas, variedade de línguas, discernimento de espírito, interpretação de línguas. Quer dizer os dons espirituais. Mas Deus não traz, através do seu espírito, só dons espirituais. Ele traz também os dons ministeriais. Ele vai chamando uns para cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores. Ele vai chamando outros para profetas, mestres, apóstolos, bispos. Ele vai chamando outros para anciãos. Ele vai chamando outros para episcopos, de uma forma que nós somos revestidos do poder do Espírito Santo para desenvolver a grande obra. Se você, querido irmão, que está me ouvindo, quiser molhar só o seu tornozelo, Deus vai respeitar você, você já está dentro da água. Se você quiser molhar só os seus joelhos, Deus vai respeitar você, você já está dentro da água. Se você quiser molhar só os seus lombos, Deus vai respeitar você, você já está dentro da água. Mas se você quiser navegar um pouco mais, receber um pouco mais, ser um pouco mais revestido, se você quiser ter mais intimidade com Deus, quanto mais você buscar, mais você vai receber desta fonte, desta fonte. Tem um texto interessante lá em João 4, que o Senhor Jesus falou que a mulher, se ela bebesse da água que Jesus lhe daria, Jesus iria fazer o inverso. Ao invés dela ter um poço fora, ela teria um poço dentro. Ao invés dela ter um poço fora, ela teria um poço dentro dela. Ao invés dela sentir Deus longe, ela sentiria Deus no seu interior, na intimidade, no coração, na alma, na mente. Então, você que está aí me ouvindo, receba poder do Espírito Santo de Deus. Você não está sozinho, você não está abandonado aí, você não está perdido, você não está sem direção. Não, não, senhores, há um Deus nos céus que guia o seu povo. Não importa se nós estamos aqui em Barueri, no Brasil, na Itália, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão, não importa, o Senhor guia o seu povo. Nós não estamos perdidos, não estamos desorientados, não estamos no escuro. Não, senhores, nós estamos iluminados pela verdade do Evangelho, nós estamos iluminados pela orientação do Senhor, pela orientação da palavra. A graça de Deus está sobre nós. Talvez você, às vezes, se sinta um pouco sem direção, mas eu quero dizer para você, se concentra na voz, se concentra na voz, se concentra. Pare de ouvir as múltiplas vozes, pare de ouvir todo tipo de poluição auditiva e se concentra na voz, se concentra nos sussurros do Espírito Santo, e você vai ver que a sua vida vai ter direção, a tua vida vai ter orientação, a tua vida vai ter um destino, ela vai ter um rumo, ela vai ter um propósito. O Senhor te abençoe com o seu Espírito Santo. Agora, quando nós também nos agarramos a Jesus, Jesus não traz apenas a salvação e não traz apenas o batismo no Espírito Santo, mas quando nós nos agarramos a Jesus, o nosso amado, nós também recebemos a cura de nossas doenças. Jesus, ele cura as nossas
doenças. Ele começa curando a nossa alma. Ele curou muita gente da alma. Ele curou a mulher samaritana na alma. Ele curou os discípulos de Emaús na alma. Ele curou o Nicodemos na alma. O Senhor Jesus, ele age nos recônditos da nossa alma, nas profundezas da nossa alma, nas chagas do nosso interior, a nossa psique, nos antros da nossa psique, que o psicólogo não consegue entrar, que o terapeuta não consegue entrar, que os psicotrópicos não conseguem entrar. Aonde a mão humana não consegue entrar, a terapia não consegue entrar, nada consegue entrar. Há um Deus nos céus que navega pelas veias da nossa alma, que navega pelos caminhos da nossa alma e chega nos pontos mais profundos, e de lá traz, aleluia, e para lá traz a cura. O Senhor há de curar você na sua alma. Talvez você esteja vivendo aí um momento de síndrome do pânico, talvez você esteja vivendo aí um momento de depressão, um momento de estresse. O Espírito há de soprar sobre você. Do mesmo jeito que Deus soprou sobre homens que estavam afetados por um grande pavor e trouxe-lhes grande coragem, Deus há de soprar sobre você e vai te trazer grande coragem e grande coragem, em nome de Jesus. Agora, Jesus não cura a gente apenas na nossa alma. Ele cura também o nosso corpo. Jesus curou muita gente no corpo. Ele colocou paralíticos para andar, cegos para ver, mudos para falar, surdos para ouvir. Jesus curou muita gente. Ele curou uma menina de 12 anos que morreu, ele restaurou a sua saúde e a sua vida. Ele curou Lázaro, que tinha 4 dias que estava morto, ele ressuscitou e curou. Ele curou o filho da viúva de Naim, que tinha acabado de morrer, ele ressuscitou. Jesus, queridos irmãos, ele cura. Talvez você esteja com alguma enfermidade no seu pâncreas, talvez você esteja com alguma enfermidade nos seus rins, nos seus pulmões, na sua vesícula, no seu coração, nas suas artérias, nas vias respiratórias, nos seus nervos, nos seus tendões. Talvez você esteja com alguma enfermidade na sua pele, talvez seja uma enfermidade diagnosticada, talvez seja uma enfermidade que você só tem os sintomas, talvez seja uma enfermidade que você ainda não tem um diagnóstico e nem um prognóstico médico, mas Jesus é o médico por excelência. Quando nós nos agarramos a Ele, dele verte virtude todos os dias. Quando nós nos agarramos a Ele, como a mulher do fluxo hemorrágico ginecológico, quando nós nos agarramos a Ele, dele verte virtude. De Jesus está vertendo virtude para a sua vida. Aí você diz assim: pastor, será que Jesus pode me alcançar aqui, aonde eu estou? Jesus está aí com você. Ele está aí agora e ele diz: toca, toca nas minhas orlas, toca nas minhas vestes, toca nas minhas mãos, toca e seja tocado por Jesus, e você vai receber a cura, em nome do Senhor Jesus. Essa enfermidade, aleluia, não é para a morte, mas ela é para a glória do Senhor. O Senhor, ele cura quando nós nos apegamos a Ele. Em quarto lugar, para nós irmos terminando, quando o Senhor Jesus, ele é agarrado, quando o Senhor Jesus é acolhido, quando nós nos apegamos ao Senhor Jesus, nós temos vitória sobre as ações do diabo. Em 1 de João, capítulo 3, versículo 8, diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para que o Filho de Deus se manifestou? Para desfazer as obras do diabo. O diabo tem obra, viu? Ele tem obra contra a tua vida. O diabo tem obra, ele tem trabalho contra a tua vida. Não pense você que você está isento das artimanhas de Satanás, das conspirações de Satanás, das oposições de Satanás, dos levantes de Satanás. Não, o diabo tem obras, o diabo tem obras. Jesus resumiu a obra do diabo em 3. Ele diz: o diabo veio matar, roubar
e destruir. Todo tipo de roubo, todo tipo de destruição, todo tipo de morte, o diabo está envolvido. Mas quando o diabo ele acha que vai operar a obra dele na nossa vida, nós lemos 1 de João 3,8. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus está desfazendo as obras do diabo. Jesus está aniquilando as obras do diabo. Jesus está cortando os laços. O diabo, ele sempre arma para nós, arma para a nossa família, arma para os nossos filhos, ele arma para ceifar a nossa vida. Às vezes até em coisas simples, ele está sempre articulando, ele está sempre construindo, ele está sempre se movimentando, mas o Senhor atravessa o nosso caminho e ele diz: não, esse daí eu tenho projeto, esse daí eu tenho plano, você, Satanás, não vai tocar, porque eu tenho projeto. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus está desfazendo as obras do diabo, viu? Contra você, contra a sua família, contra a sua casa, contra a minha família, contra os nossos. O diabo arma ciladas, mas Jesus corta a cilada do diabo. É isso que Lucas diz em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou por toda a parte, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O diabo não só tem obra, mas o diabo também tem opressão. Aqui fala de oprimidos do diabo, mas quando o diabo vai nos oprimindo, o diabo vai colocando uma tristeza, o diabo vai colocando uma amargura, o diabo vai colocando uma decepção, uma frustração, o diabo vai colocando um desencanto, um desalento, o diabo vai trabalhando na nossa vida para nos desconstruir. Mas o Senhor Jesus, Lucas diz, ele foi ungido e ele andou por toda parte, curando os oprimidos do diabo. Jesus está curando você da opressão maligna. Talvez você esteja com pressão no seu pensamento, na sua mente, na sua alma, na sua vida. Eu sei que viver fora do país não é fácil, sabe? Passa por desemprego, passa por crise financeira, passa por doença e não tem ninguém com quem possa contar. Você não está sozinho. Jesus está com você. O Espírito Santo está com você. Deus está com você. Levanta essa cabeça, anime esse coração. Aleluia, enche a sua alma de entusiasmo. Deus te trouxe aqui hoje nessa live, né, para você ser fortalecido. Isso aqui é um culto. Isso aqui é um momento de você se concentrar naquilo que Deus está falando com você. E Deus está dizendo que Jesus cura os oprimidos do diabo. Em Romanos 16:20, o apóstolo São Paulo vai dizer: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós. Amém. Quando nós, irmãos, olhamos para esse texto, nós vemos que o Deus de paz, ele está conosco e ele esmagará a cabeça da serpente de Satanás debaixo dos nossos pés. O Deus de paz está com você e Satanás não triunfará. Então nós devemos nos apegar a Cristo. Quem se agarra com o seu amado recebe a salvação. Quem se agarra com o seu amado recebe o batismo do Espírito Santo. Quem se agarra com o seu amado recebe cura das suas doenças. Quem se agarra com o seu amado recebe vitória sobre as ações do diabo. Em quinto e último lugar, quem se agarra, quem se apega, recebe de Cristo também uma condução triunfante até os céus. Como um náufrago que se apega em tábuas ou em restos do navio para chegar na ilha de Malta, lá em Atos 28, nós também devemos nos agarrar com Cristo, que aí nós vamos chegar. Chegar aonde? Chegar no céu, chegar nas mansões. Talvez aqui tenha gente nessa live que eu nunca vou ter a oportunidade de apertar a mão aqui nessa terra. Talvez nós nunca tomaremos um café juntos. Talvez nós nunca comeremos um pudim juntos. Nunca comeremos um mousse de maracujá juntos, nem um churrasco juntos. Mas não tem problema. Lá nas mansões celestiais nós vamos nos alimentar, sentados à mesa do Cordeiro. Aleluia, e recebermos o pão da vida direto das mãos do Senhor. Ele vai te abençoar. Se apegue a Cristo.
Não importa a condição que você esteja, se agarra a Cristo. Como a Sulamita se agarrou com o Salomão, se agarre a Cristo. Como Israel se agarrou com Jeová, se agarre a Cristo. Como Jacó se agarrou com o anjo no vale de Jaboque, se agarre a Cristo. Como Ruth se agarrou com Noemi, se agarre a Cristo. Como os irmãos de Éfeso se agarraram ao pescoço de Paulo, se agarre a Cristo. Se agarre a Cristo, como João, apóstolo, no dia da ceia, que abraçou o Senhor e deitou a cabeça no peito de Jesus e ouviu os batimentos cardíacos do nosso Senhor. Ouça também o pulsar, aleluia, do coração de Jesus, dizendo: eu te amo, eu morri na cruz por você, o diabo e o maligno não vão lhe tocar, eu tenho planos na sua vida e na sua família. Levante esse ânimo, anime esse coração, que a bênção do Senhor estará sobre você, em nome de Jesus. Eu quero que nós cantemos novamente aquele hino que nós começamos aqui cantando. Eu quero aqui rapidamente cantar com os irmãos, e canta agora. Não importam as circunstâncias, o Senhor está conosco. Não importam as lutas, Deus vai nos dar vitória. O Senhor está conosco, em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir. Vamos fechar como a pastora orientou o vídeo, e vamos prestar atenção aqui para que todos nós sejamos edificados, em nome de Jesus, em nome